Bom dia! Hoje é dia 28 de setembro de 2025, não é verdade que estamos fazendo essa gravação no dia 27, ainda estamos em Portugal, estamos ainda fazendo a gravação porque ainda não atingimos o objetivo do número de pessoas que a gente quer para voltar a fazer live, mas de qualquer maneira, hoje é o capítulo 19, a fé transporta montanha, e a gente está aqui com a nossa água, para que cada um faça o seu evangelho no lar, essa limpeza espiritual na casa de cada um, né? E esse é uma atitude, é um hábito semanal que faz com que a gente faça uma higienização da nossa casa através de um comprometimento com o mundo espiritual, que também se organiza, ele também precisa saber da hora, ele precisa se programar para estar na nossa casa para fazer essa limpeza. Então, você pode escolher qualquer dia da semana. Nosso conselho sempre, não nosso, da espiritualidade, que você sempre faça no mesmo horário, para que haja justamente esse compromisso com o outro lado, que esteja presente na casa de cada um, fazendo todo esse trabalho maravilhoso. E a gente está esse tempo, né, viajando e estando longe do nosso lar, mas ao mesmo tempo conectados com o nosso lar, né? Com certeza. E a gente cria uma intenção agora, que às 8 horas da manhã, no horário de LA, que a gente possa se conectar com todas as pessoas que estão fazendo o evangelho juntos com essa intenção. A gente vai estar voando às 8 horas da manhã de Los Angeles, meio-dia lá no Rio de Janeiro, mas a gente cria uma intenção para que a espiritualidade acesse, né, o nosso lar e faz essa limpeza, como o Gelson falou. Isso é verdade. E a gente vai começar, como a gente sempre começa, essas orações maravilhosas que a Carmen prepara, e depois nós vamos dar seguimento ao nosso evangelho. O capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então vamos lá, fechando os olhos, respirando profundamente. Trazendo a sua consciência para o aqui, para o agora. Trazendo a sua consciência para a sua respiração. Percebendo que o ar que entra traz exatamente o que você necessita, o que todos nós necessitamos, para ativar as nossas células, ativar a nossa energia vital. E percebemos que com a expiração pode sair não só o oxigênio, mas tudo mais que não nos é útil mais. Inspira devagar, profundamente, mais uma vez. Amado Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome, no nosso lar, onde quer que estejamos, para buscar a luz do Evangelho de Jesus. Hoje refletiremos sobre a fé, essa chama divina que ilumina a alma, que fortalece os corações e nos dá coragem diante das dificuldades, dos desafios da vida. Senhor, nos ensine a cultivar uma fé viva, confiante e perseverante, capaz de mover os obstáculos que muitas vezes parecem montanhas diante de nós. Que possamos compreender que a verdadeira fé não se limita às palavras, mas se manifesta nas ações, na esperança, na paciência e na caridade diária. Jesus, que a Tua presença nos inspire a não desanimar diante das provas, mas a transformá-las em degraus para a nossa evolução espiritual. Que possamos aprender a unir a fé e o amor, para que, confiando em Ti,
possamos alcançar a serenidade e a força necessária para seguir no caminho do bem. Que esse momento de estudo e reflexão traga paz ao nosso lar e harmonize nossos pensamentos e nos aproxime mais de Ti e de nossos irmãos. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que assim seja. Então, esse capítulo maravilhoso que a fé transporta montanhas. E lembrando que esse transporta montanhas não são montanhas físicas, né? Jesus, quando fez esse ensinamento, ele não estava se referindo à questão física de uma montanha física, sim daquilo que é muito grande dentro de nós para ser transformado. Então, muitas vezes a gente vive situações que a gente precisa e quer mudar, mas a gente acha que isso tem uma dimensão gigantesca que a gente não tem força. A gente diz, eu sou assim, eu nasci assim, vou continuar assim, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa irritadiça, eu sou uma pessoa, seja lá o que for, são montanhas que a gente precisa mover de dentro de nós, num trabalho interno, e que essa possibilidade de mover essas montanhas, a todos nós, isso é possível. Até mesmo em situações, né, desafiadoras, que parecem ser impossíveis, né, de serem lidadas, situações em que quando nos deixamos envolver, perdemos essa dimensão de que não estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados, e quando a gente focaliza só na grandiosidade do desafio e esquece que dentro de nós tem uma conexão muito poderosa e muito ligada mesmo, né? Uma conexão muito ativada com o divino, né? Que nos ajuda quando a gente consegue olhar para essa montanha que é representada por um desafio com uma esperança, como uma certeza de que algo vai acontecer, não é? Que as coisas vêm com uma função na nossa vida. Com certeza. Né? E não é à toa que Jesus, quando coloca essa... Porque os discípulos chegaram para ele dizendo, olha, chegou até nós uma criança que a gente não conseguiu expulsar o demônio, o espírito mal que estava nela. E Jesus chegou e rapidamente, né, livrou a criança daquela situação. E os apóstolos falar com Jesus e falou, por que nós não conseguimos? E aí ele disse, porque tem pouca fé, você acredita pouco em você mesmo. E ele fez uma comparação com a semente da mostarda. A semente da mostarda é uma das menores sementes existentes. Ela, em si, em nenhum momento ela duvida que ela pode se transformar numa mostarda. Ela não chega ali e diz, será que vou? Será que serei? Será que não sei? Não. Ela diante das situações adequadas, o solo e tudo mais, ela vai seguir o curso dela, que é se tornar uma árvore, né? Ela se tornar frondosa e grande. E a mesma coisa acontece conosco, né? O nosso destino diante de todas as situações, seja a situação que a gente esteja
pequena, né? Nós começamos, né, a nosso processo de fé talvez muito pequeno. Não, eu acredito, e o desafio é gigantesco, mas vamos seguir porque nada chega até nós que não tenha a certeza de ser útil a nós. Então, qualquer situação que a gente vive, nós temos a capacidade de vivenciar e aprender com aquilo ali. O que passa muitas vezes com a gente tem aquela força enorme quando a gente verbaliza e mentaliza as coisas, que quando a gente diz não posso, não consigo, não faço, aquilo se torna verdadeiro. Mas a gente tem que entender que o contrário também é verdadeiro. Se a gente diz eu posso, eu consigo e eu vou fazer, nós estamos no caminho certo. Lógico, entendendo que o trabalho é nosso. Nós não podemos dizer não, eu posso, esperando que seja feito pela espiritualidade. Não é cruzar os braços e deixar que Deus resolva, né? E isso a gente está co-criando o tempo inteiro com esse grande Criador, né? Então, se eu acredito que eu vou encontrar, eu vou, né, acessar os recursos necessários para eu lidar com qualquer situação que está me trazendo desafio, é acreditar que os recursos existem dentro de nós, não é? E é isso, né? Nós estamos num universo, a gente está aqui nesse planeta que é influenciado e é regido por leis, né? Uma delas é a lei da atração. Então, o que a gente está atraindo? O que o nosso pensamento está atraindo? Verdade. O que a gente está acreditando? E essa crença, né? A crença pode ser uma crença, né, talvez não muito positiva, ou uma crença de que sim, eu posso. Então... É verdade. E acabou? E eu normalmente eu faço uma comparação com a fé, com até o próprio ambiente que a gente está. A gente está aqui no primeiro andar de um hotel. Eu tenho a plena certeza que o teto não cairá sobre mim. Eu estou tranquilamente fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu sei que a inteligência que construiu esse ambiente, ele me certifica de que eu estou em segurança. O mesmo arquiteto que produziu isso aqui com uma determinada inteligência, um arquiteto muito mais perfeito, arquitetou a nossa vida, arquitetou tudo aquilo que a gente está experienciando. Então significa que tudo que foi planejado para nós tem um sentido de utilidade. Ela é uma utilidade porque está nos colocando a fazer crescer e desenvolver uma qualidade, né? Na verdade, a nossa grande missão nessa nossa encarnação é nos tornarmos espíritos melhores. Então, tudo que vem até nós, o Criador está dizendo, tudo que chega até você, ele tem esse grande objetivo da sua existência, que se tornar melhor, seja na qualidade de se tornar mais paciente. Então, situações existirão na nossa vida que vão trabalhar a nossa paciência. E, de novo, como eu falo sempre, não é dando Gandhi e Madre Teresa para conviver com a gente que a gente vai trabalhar a paciência, porque não precisa trabalhar a paciência com ele, mas vai ser com o querido parente difícil, o chefe desafiador, o vizinho intranquilo. São esses elementos que vão dizer o que isso está trabalhando em mim. Está trabalhando paciência, então eu vou trabalhar a paciência. É resignação, eu estou diante de uma situação que eu não consigo mudar, é uma doença física que não há como mudar, então o meu trabalho é resignação. Se essa doença requer uma atenção enorme minha, o que é que está trabalhando em mim?
está trabalhando a autoestima, está trabalhando a disciplina, está trabalhando alguma qualidade. Uma coisa que eu acho que é muito interessante também, tem muita gente que relaciona a fé com religiosidade, né? Nós estamos aqui viajando em Portugal e tivemos muitas visitas, né? Pudemos visitar muitas igrejas centenárias que nos ficou claro, né, o quanto que pessoas continuam ainda conectadas com a religiosidade, com a igreja, associando, né, a sua fé nesse lugar sagrado, que cada um encontra o seu lugar sagrado, né? Mas é muito interessante que é isso, né? A gente consegue ver que muitas pessoas ainda se ajoelham diante de uma imagem, se ajoelham dentro de um templo sagrado, pedindo para Deus resolver o seu problema, né? E às vezes não, muitas vezes esse problema é resolvido. E é resolvido por quê? Porque quando a pessoa está ali, entrando em contato com aquela entidade, com aquele santo, com aquela verdadeira crença que ela tem, ela vai com tanto fervor, ela visualiza o resultado já pronto. E ela trabalha nesse resultado. O principal é que ela, se ela olhar como é que aquilo foi atingido, foi um milagre, vamos dizer, e uma situação atingida em 2 níveis. O nível próprio das ações próprias e o nível da inteligência espiritual que gerou coincidências, oportunidades, uma série de coisas que os dois trabalharam juntos, porque se ela olhar a situação, como é que eu consegui isso aqui? A gente vê muitos lugares que a gente foi que tem aquelas coisas que pagam uma promessa, porque conquistou, e a gente viu em muitas igrejas, conquistamos isso, conquistamos aquilo. Cada história dessa foi uma combinação da espiritualidade com a ação individual. Claro. Né? A espiritualidade foi ali, intuiu, olha, anda mais um pouco, trabalha até mais tarde, faça certas coisas, a pessoa fez e ela obteve. E é lindo isso, né? É lindo ver como a fé ela pode ser reproduzida, né? Ela pode ser observada de várias formas. E a pessoa que ela tem fé, ela tem uma certeza, ela tem uma força dentro dela. Eu acredito que a Nossa Senhora de Fátima vai me dar essa força. E assim que essa pessoa fala isso, assim que ela realmente conecta com essa verdadeira crença, essa força começa a se manifestar dentro dela, né? E esse movimento existe. Jesus, nas várias situações em que ele ajudava alguém, ele dizia, levanta-te e anda, quer dizer, faz a tua ação, levanta. Né? Naquele caso lá do Bartimeu, que era um mendigo que tinha uma capa, ele fala, Bartimeu, joga essa capa, que era a capa que permitia ele pedir esmola, joga e me segue. E aí Bartimeu não teve dúvida, eu falei, eu vou agir. E ele começou a agir, e assim que ele começou a agir, as coisas começaram a acontecer, que é o que Jesus prometeu para a gente. Vamos lá, vamos olhar a situação que quiser, qual é o movimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que movimentar em que direção? Em direção a fazer o que tem que ser feito, né? Você pede inspiração para ter coragem, para ter uma intuição da sua direção, mas o caminho, o trabalho é nosso. E, meu amor, nós estamos com 40 segundos para terminar. Então a gente vai encerrando. Foi uma delícia falar, né, sobre a fé nesse lugar em que a gente está, né, milenar, né? Nossa, tem coisa de 1000 anos. É maravilhoso isso. Dividindo esse momento com vocês, finalizando a nossa viagem. Hoje é o nosso último dia. Nos casamos umas 7 vezes aqui, eu acho, né? Então tenha uma excelente semana.
E nós nos encontramos semana que vem no horário E se você gostou, mande para amigos, peçam para eles entrarem no nosso canal, que assim que a gente conseguir 1000, vai ser ao vivo. Fiquem com Deus e a gente está no limite de 20. Peguem a sua água e bebam. Isso. Bye bye. Bye.